Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo eu vou mostrar como se calcula a raiz quadrada exata, ou seja, a raiz quadrada de um número quadrado perfeito, usando o processo da fatoração. No final do vídeo, se você tiver gostado, eu peço que dê o seu like e faça a sua inscrição no canal para que este trabalho possa ser divulgado e ajudar outras pessoas. Bom, o processo da fatoração também é chamado de processo da decomposição do número num produto de fatores primos. Por quê? Porque nós vamos pegar o número e decompô-lo, ou seja, transformar em produtos cujos fatores são números primos. Números primos são os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, ou seja, podem ser divisíveis, ou seja, tem divisão exata quando apenas sendo divididos por dois divisores, o 1 e ele mesmo. Aí nós temos o 3, nós temos o 5, nós temos o 7, nós temos o 11. Então, os números primos, eles são infinitos. Agora, o único número primo que é par, e é também o menor de todos os primos, e o primeiro do conjunto dos primos, é o número 2. Os demais são todos ímpares. E eu trouxe aqui dois exemplos. A raiz quadrada de 256 no primeiro exemplo, e a raiz quadrada de 1225 no segundo exemplo. Então, vamos pegar aqui o número, vamos resolver, claro, primeiramente o primeiro exemplo. Vamos pegar o número 256, colocar aqui fora do sinal da raiz para poder fazer a decomposição ou a fatoração. Então, como o número é par, eu começo a dividi-lo por 2, que é o seu menor divisor primo. Eu vou pegar o seu menor divisor primo, que é 2. Então, sempre que for par, eu vou dividir por 2. Neste caso, 256 dividido por 2, eu vou colocar o 2 aqui, vai dar 128. 128 é par, então continua sendo por 2. Quando for par, se divide por 2. 128 dividido por 2 dá 64. Então, dividir um número par por 2 é encontrar a sua metade. A metade de 256 é 128 e a metade de 128 é 64. Aí fica 64 dividido por 2, que vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, quando chega em 1, tem que parar. Porque se eu colocar 1 aqui, não vai mudar nada. Vamos observar o seguinte. Quando fatoramos ou decompomos esse número, 256, ele vai aparecer, o fator 2, fator primo 2, vai aparecer 8 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você deve lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, o número 256, a raiz quadrada dele vai ser um número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, de 256. Então, o fator aqui,
2 vai ser a base, o fator repetido, lembre-se que vai ser a base. E o número de vezes que ele aparece, ou que ele se repete, vai ser o seu expoente. Isso nós vimos nos vídeos anteriores, quando eu tratei sobre a potenciação. Então, quando se decompôs 256, se encontrou o fator 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. O 2, que é o termo que se repete, fica sendo a base aqui embaixo. O número de vezes que ele se repete é o expoente. De modo que 256, em forma de potência, fica 2 elevado à oitava. Em forma de produto de fatores primos, fica 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E em forma de potência, fica 2 elevado à oitava potência. Aí o que vai se fazer aqui, vamos ver se o espaço vai dar bem aqui. Vamos pegar esse 256 agora, ele é 2 à oitava. Opa, 2 à oitava. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado à oitava. Isso aqui não serve. Raiz quadrada de 2 elevado à oitava potência. Vamos entender o seguinte. Vamos lembrar que esse número aqui dentro, esse índice, é 2. Se ele é 2, eu posso pegar esse expoente 8 aqui e dividir por ele. Eu trago esse 2 aqui para fora. Trago essa base aqui dentro, aqui para fora, que é o 2. E vou dividir o 8 pelo 2 aqui, que não aparece, mas é 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, o resultado vai ser 2 à quarta. 2 à quarta vai ser isso bem aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Bem aqui. Ou seja, expoente 4, a base 4 se repete 4 vezes. Isso aqui é 2 à quarta. Ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, 2 à quarta dá 16. Raiz quadrada de 256 é a mesma coisa da raiz quadrada de 2 elevado à oitava, que é igual a 2 à quarta, que vai dar 16. 2 à quarta por quê? Porque eu trouxe o 2 aqui para fora, do sinal da raiz, e dividi seu expoente 8 pelo índice dele aqui. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 2 elevado à quarta, que vai dar 16. Se quiser fazer a verificação, é simples. Lembrem-se que a raiz quadrada de um número é um número que elevado ao quadrado dá igual a esse número. Então, a raiz quadrada de 256 vai dar 16, porque 16 elevado ao quadrado deve dar 256. Então, vou até colocar aqui, olha, o resultado aqui. 16 elevado ao quadrado, que é 16 vezes 16. Quer ver? Vamos fazer bem aqui essa conta para tirar a prova. 16 vezes 16. 6 vezes 6 dá 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 1 é 1. 6. 9 mais 6, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. Está aqui, ó, 256. 256. Então, a raiz quadrada de 256 é 16, porque 16 vezes 16, ou 16 ao quadrado, é 256. Muito bem. Vamos agora ao outro exemplo. O outro exemplo é 1225. Está bem aqui? 1225. Aí vocês podem observar que 1225 não é um número par. Portanto, o fator 2 aqui do lado já está descartado, porque se ele não é um número par, ele não é divisível por 2. Ele pode até ser dividido por 2,
mas ele não é divisível. Só é divisível quando a divisão dá exata. E nunca um número ímpar dividido por um número par vai ter divisão exata. Portanto, 1225 é ímpar, 2 é par, não tem como ser por 2. Poderia ser por 3 ou por 5, eu já sei que ele é, porque um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Ele não termina em 0, mas termina em 5. Então eu já sei que ele é divisível por 5. Mas ele poderia ser por 3. Para saber se ele é divisível por 3, eu vou somar os valores dos seus algarismos. Se der um número divisível por 3, então é. Olha, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 5 dá 10. Tem algum número que vezes 3 dá 10? Não tem. Então, se não tem nenhum número que vezes 3 dá 10, isso quer dizer que 1225 não é divisível por 3. Então, é pelo 5. Vamos dividi-lo por 5. Seu menor divisor primo é 5. E vai dar, quando se faz a conta, descobre-se que dá 245. 245 também é por 5. 245 dividido por 5, quando se faz a conta, se descobre que dá 49. Aí você já percebe que não é mais por 5. Então, só pode ser por 7. 49 por 7 dá 7. E 7 por 7 dá 1. Então, chegou em 1 aqui, não é mais possível dar continuidade. Bom, o 5 aparece 2 vezes, então ele vai ser elevado ao quadrado, correto? Elevado ao quadrado. E o 7 aparece também 2 vezes, ele também vai ser elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui embaixo, raiz quadrada de 1225 vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu posso escrever isso aqui desta forma, olha. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes, separadamente, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Posso escrever assim. Agora, eu faço igual eu fiz aqui no 256. Trago o 2 para cá e divido o seu expoente por 2. E aqui ainda posso ir mais rápido, porque como aqui é 2 e aqui também é 2, eu posso cortar os 2. Fazendo isso, eu estou dividindo tudo por 2. Aí vai ficar o 5 fora da raiz, porque eu já tirei o expoente dele. A mesma coisa aqui. Corto o 2 aqui em cima do 7. E corto o símbolo do radical, o símbolo da raiz. E trago o 7 aqui para fora. É a mesma coisa, olha. 2 dividido por 2 dá 1. Eu coloco aqui, mas não precisa aparecer. 2 dividido por 2 dá 1, novamente, que eu coloco aqui, mas não precisa aparecer, não preciso colocar porque não é obrigado. De modo que 5 vezes 7 vai ficar 35. Então, a raiz quadrada de 1225 vai ser igual a 35. Se multiplicar 35 por 35, com certeza dará 1225. Eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Muito bem. Agora eu vou subir para você acompanhar tudo direitinho. Pronto. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando a vocês como calcular a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito. Desculpe, usando 3 métodos diferentes.
Espero que você tenha gostado e nos encontraremos no próximo vídeo.